Vamos falar sobre a série Made, essa série que está em alta com um tema bastante interessante, relacionamento abusivo. Você identifica com essa série? Você entendeu o que realmente é relacionamento abusivo? Vem comigo, vamos conversar sobre isso? Eu sou a Benilza Durães, psicóloga clínica, analista do comportamento humano, e estou aqui para analisar com vocês sobre relacionamentos abusivos através de uma série baseada em autobiografia bastante interessante. Antes de começar a análise, convido você para já começar aqui, se inscreve no canal, curte, deixa esse sino aqui ligado para os próximos vídeos você ser notificado. A gente sempre vai estar aqui compartilhando algumas análises psicológicas sobre séries e filmes. Estou tentando seguir todas as sugestões que vocês deixaram para mim. Agradeço, mas uma hora eu chego lá, consigo atender o pedido de todo mundo. Por enquanto, vamos pegar essas que estão em alta. Quando eu comecei a assistir a série, achei bastante interessante já logo de cara a série falar sobre relacionamento abusivo, começando justamente na questão dos mitos sociais que existem sobre relações de violência. Porque quando a gente está falando de um relacionamento abusivo, ele pode acontecer com qualquer um. Não tem ninguém que não está em risco de uma relação abusiva. Até porque para ser o abusador emocional, ou físico, sexual, o abusador psicológico, só basta ser um ser humano. Predominantemente, o abuso tem sido praticado por população masculina em todo o mundo, por uma questão do mundo funcionar à base de uma dominação estrutural machista. Isso também pode acontecer por parte de mulheres. Mulheres também podem praticar abusos, sim, existem muitos casos. Lido com casos assim também no consultório e, lamentavelmente, essa é uma realidade de qualquer gênero. Mas em função dos dados estatísticos mundiais, o público de maior vulnerabilidade, e acho que nem precisa explicar isso, gente, tem sido as mulheres. Alex é a personagem que vai nos mostrar o quanto que estar numa relação de violência é algo tão difícil de aceitar. Eu vou aqui falar só dos 5 primeiros episódios. O objetivo da análise é a gente entender o recado que a Alex nos dá. Eu acho que sem ela perceber, a forma como ela conduz a vida dela já está mostrando o tanto que ela precisava sair daquela relação. A série começa mostrando uma jovem que sai de uma relação porque ela está assustada, ela se sente insegura, ela se sente em ameaça, ela tem uma criança para proteger. Ela não entende o que está acontecendo com o relacionamento dela, ela só sabe que ali não é o lugar mais seguro dela ficar. Aquela não é mais a pessoa que ela se relacionou lá atrás. Você já passou por um relacionamento assim? A pessoa parecia bacana, parecia legal, tudo parecia maravilhoso. E em um dado momento você foi não reconhecendo mais aquela pessoa. Aquela pessoa foi se tornando intolerante, verbalmente agressiva. Tudo que ela vai expressar, ou a maior parte do que ela vai expressar, ela expressa com muito ódio, muita irritabilidade, usando palavras pejorativas, diminuindo a sua autoestima, a sua pessoa, duvidando da sua capacidade. E acho interessante que a cena em que Alex sai, o abusador diz pra ela: você não vai conseguir sobreviver fora daqui. É como se ele dissesse: você não vai superar, você não vai dar conta. E interessante que essa cena mostra algo que é comum no mundo inteiro. É isso sempre que o abusador vai dizer para a vítima, que ela sem ele não consegue, que ela sozinha é incapaz, incompetente, e que ele só teve um momento de surto, de estresse, que é porque ele tem os problemas dele, mas se ela tiver paciência, ele não vai ser mais assim. Ou seja, transferindo para a vítima a culpa dos seus rompantes de violência, de irritabilidade, do seu desrespeito. Porque o abusador é alguém que tem muita dificuldade de reconhecer os próprios problemas. Na série, o seu namorado, no caso ex-namorado, mostra muito uma dificuldade de lidar com os impulsos. É alguém com histórico de alcoolismo de longa data, alguém que parece que vem de uma dificuldade familiar, que igualmente é Alex, que tem um relacionamento familiar bastante complicado, uma mãe com diversos problemas psíquicos, parece assim, não dá para afirmar isso, mas eu hipotetizo que
que ela tem mesmo uma dificuldade, um transtorno de humor, de bipolaridade, e uma mulher também deprimida, que está num ciclo constante de buscar o amor da vida, e parece que ela é uma mulher de história de relações de violência. Chega um momento que Alex consegue lembrar desse pai que praticava violência com a mãe, e ela empatiza, né? Ela reconhece ali com a mãe que, assim como ela, a mãe também viveu uma relação abusiva. Só que, diferente de Alex, a relação foi abusiva com agressões físicas, mas a de Alex não foi menos abusiva porque não teve agressões físicas. Foi abusiva, não tem uma proporção de ser maior ou menor, menos ou pior. Violência é violência, independente do grau, independente da forma, ela deixa sintomas e sequelas avassaladoras. E a violência psicológica, ela tem um potencial de destruição de autoestima, tanto quanto de alguém que passou por uma violência física. Até porque toda violência física, antes de ser física, foi uma violência psicológica, né? Quando a gente está falando de relacionamentos. E a mãe de Alex é alguém que parece que ainda não conseguiu romper o ciclo de violência, e ela está em constante busca de alguém para ser o amor da vida dela, para ser feliz. E nitidamente aquele parceiro que ela está procurando, né, e ela está convivendo no trailer, é alguém descaradamente abusivo, que tá óbvio para Alex, tá óbvio pra gente que tá assistindo, mas pra mãe de Alex não tá. Assim como para Alex, quando ela chega pedindo ajuda no serviço de assistência social, ela não reconhece que estava numa relação abusiva porque ele não batia nela, porque ele não estuprava ela, então não era abusivo na consciência de Alex. Ali a gente tá vendo uma jovem que está reproduzindo um padrão afetivo familiar. É como se esses papéis sociais estivessem sendo repetidos. Ela está repetindo inconscientemente a história da mãe. Inconscientemente ela está reproduzindo a mesma dificuldade afetiva da mãe. Isso acontece na vida real, e é o que acontece quando a gente não para analisar a gente, para ter autoconhecimento, para entender de onde que a gente aprendeu aquela forma de gostar, de se apegar a uma pessoa. Por que eu me apaixonei dessa forma? Por que eu me envolvo dessa forma? A gente aprendeu em algum lugar e aprendeu de forma inconsciente. E o natural é que a gente aprenda com os nossos pais. Mesmo não querendo, a gente está aprendendo relacionamento amoroso e afetivo com os nossos pais desde a nossa infância. Estando eles casados ou não, a nossa convivência com os nossos pais é a nossa forma de aprender sobre o mundo. Ainda que os nossos pais não tenham parado para dizer, olha, relação é isso, é aquilo, a gente aprende na convivência, vendo os nossos pais, tendo as relações deles, a gente aprendeu sobre as nossas. E ainda que a gente não queira reproduzir, a gente vai reproduzir pelo fato de ser de primeira mão o padrão de relacionamento que a gente traz. O primeiro padrão de relacionamento afetivo que nós temos é a relação dos nossos pais. Como os nossos pais lidam com as relações afetivas deles. E a gente vai mostrar muito isso na adolescência, na juventude. E Alex, como todo jovem, como toda jovem, tá buscando só alguém para se apaixonar, para ser feliz, alguém que ela se identifica. E é por isso que relacionamento abusivo é muito uma cilada, assim, é muito difícil perceber. Porque ninguém entra numa relação decidido ser abusivo. Ninguém entra numa relação decidido a fazer mal a ninguém. Alex entra na relação com uma perspectiva do que é relacionamento. O seu ex-parceiro, namorado, entrou naquela relação com uma perspectiva do que é relacionamento. Diante de situações estressantes da relação, a forma como cada um lida com as fraquezas, com as vulnerabilidades, com as instabilidades, com os erros, com a falta de controle, vai mostrar se aquela pessoa tem um potencial agressivo ou não, abusivo ou não. Porém, tem alguns sinais que já é possível perceber desde o início. Geralmente, uma pessoa abusadora, ela é muito sedutora e às vezes ela não tem consciência
consciência que ela é uma pessoa abusadora, mas ela é uma pessoa muito sedutora, uma pessoa que gosta muito de ser misteriosa, de ter muita, mas muita preferência que os desejos dela sejam atendidos. Tem cenas que a Alex se lembra do relacionamento dela, as partes boas, mas dentro dessas partes boas tinha as partes ruins que ela não estava conseguindo recordar. Na verdade, ela estava recordando, mas não estava conseguindo já perceber que aquilo era abusivo. O quanto tempo que ele passava envolvido nas coisas dele e o quanto tempo que ele não se dedicava ao relacionamento, ou quanto tempo ele tão envolvido nas coisas dele que ele não se dedicava à filha dele. E aí aqui não é sobre a pessoa estar numa relação e não ter mais o tempo dela mesma, mas o que passa a ser prioridade no relacionamento, né? O quanto que aquela pessoa se importa também de cuidar da outra, tanto quanto ela tem o momento de cuidar dela mesma, porque relacionamento é um investimento a dois. E a Alex foi percebendo que o relacionamento dela era desequilibrado. Ela mais investia, ela mais se preocupava, era mais amorosa, era mais cuidadosa. Enquanto a preocupação dele era de ter controle, dele fazer as coisas só do jeito que ele queria. Ele não queria ceder, era no tempo dele, era na forma dele. Quando as coisas não saíam dentro do esperado, ele se irritava, ele ficava agressivo e ele praticava agressão instrumental, né? Que é aquela que quebra as coisas, machuca objetos, né? Ou aponta objetos sobre as pessoas com a finalidade de intimidar. Só que a pessoa, não percebendo que isso é um abuso, porque às vezes a pessoa não acha que está sendo abusiva, ela acha que ela estava só chateada e que o outro provocou essa raiva. Porque a Alex não tinha percebido, não só ela estava numa relação abusiva, como ela estava reproduzindo os comportamentos semelhantes da mãe. De um jeito diferente, mas no fim era o mesmo comportamento. Na época em que ela estava com seu parceiro, né? A forma como ela escolhe alguém, o valor que ela dá a alguém na vida dela. Porém, ela reagiu rápido, né? Ela reagiu rápido, ela saiu dessa relação e ela foi muito punida socialmente, né? Inclusive pela própria mãe, por não querer uma relação abusiva, porque é isso, é difícil para quem está de fora ver que aquela pessoa está sendo abusiva. Quem vai entender o potencial agressivo é quem está convivendo. Então aquela mãe, que inclusive para ela o normal era relacionamento abusivo, ela não entendia que aquele cara que a Alex estava envolvida era abusivo, até porque inclusive ela estava novamente numa relação ruim assim. Outras pessoas em volta teriam dificuldade de ver, porque a prática do abuso emocional ele é direcionado para uma pessoa, aquela pessoa que está tendo relacionamento afetivo. Às vezes é um ótimo profissional, às vezes é um ótimo aluno, um ótimo filho, mas com a parceira conjugal, com a namorada, é ótimo em algumas coisas e extremamente abusivo em outras, porque isso é totalmente possível, gente. Uma das ciladas dos relacionamentos, de perceber que é violência, é acreditar que a pessoa vai ser totalmente boa ou totalmente ruim, que o abusador é uma pessoa totalmente ruim. E não é, gente. Por isso que, psicologicamente falando, todo mundo pode praticar uma relação abusiva e todo mundo pode incorrer numa relação tóxica, provocar isso. Porque se a gente está falando de uma comunidade cultural mundial pautada no machismo, em algum aspecto, em algum momento da vida, ou a gente praticou abuso ou a gente sofreu um abuso emocional. Porque é estrutural, é uma coisa difícil de se perceber. Existem alguns casos que os sinais são claros e evidentes, outros nem tanto. E talvez tenha sido o caso da Alex, que os sinais foram sutis demais, mas como ela não tinha conhecimento de violência psicológica, porque violência psicológica no seu país não era considerado algo importante, logo a pessoa também vai invalidando para si mesma. Tanto que ela teve vergonha de ocupar esse lugar de receber assistência social por ser vítima de abuso. Ela recebeu o apoio de colega de quarto, não, de instituição, que inclusive acabou voltando, né, para o parceiro, acabou aceitando a condição da relação abusiva novamente. E relações abusivas não depende só de força de vontade para a pessoa sair dela. Por quê? A mesma pessoa que pratica abuso é a mesma pessoa que está oferecendo coisas muito boas que às vezes faltou muito na história daquela pessoa, na história da Alex, por exemplo. A mesma pessoa que gritava com
ela, que gerava desprezo a ela, que tratava ela mal, era a mesma pessoa que tinha proporcionado excelentes momentos, que tinha proporcionado carinho, que tinha proporcionado afeto, que tinha dado uma filha. Então é muito mais difícil você desvincular de um abusador quando você consegue enxergar tantas coisas boas que ele tem. Porém, o potencial do abuso é de destruir essas outras qualidades. A pessoa vai se tornando quase predominantemente um abusador quando ele vê que tem chances de perder a outra pessoa. Existem pessoas que se tornam, existem homens que se tornam abusadores até chegar ao grau de feminicídio. Existem homens que não, são aqueles abusadores socialmente aceitos, socialmente recebidos como um homem bom cidadão, mas só quem está convivendo que está vendo alguém que sempre está procurando ficar em cima, se beneficiando, usando o outro ao bel prazer ou machucando o outro quando o outro lhe aponta um defeito, quando a outra pessoa exige uma mudança e diz: ó, você não está sendo um cara legal. Qualquer um pode praticar abuso. Eu acho que a série Maid vem muito para mostrar isso. Alex descobre o seu potencial sozinha. Ela passa por muitas lutas para educar a sua filha, para sustentar a si mesma. Todas as adversidades que ela passa, ela se descobre mais forte. E o que eu acho interessante é o quanto que ela vai percebendo que ela não precisava daquele cara para ser a mulher forte que ela era. Mas foi justamente aquela situação que fez com que ela buscasse essa independência, porque ela esperava muito nele e talvez ela esperasse que o bem-estar dela viria dele, a segurança dela viria dele. Então ela entendeu da pior forma possível, né, que através de adversidades, de estar sozinha, que ela conseguia, que ela dava conta, e por mais difícil que fosse, às vezes era melhor estar sozinha, mas segura, do que estar acompanhada com insegurança e desrespeito. Alex também tenta lutar contra a alienação parental, que é uma coisa que abusadores fazem muito quando eles perdem suas parceiras. Eles tentam alienar ou a família da parceira, mostrando que aquela que é culpada, ela que estragou a família dela, ela que abandonou a família dela, ela que não valorizou o bom cidadão, e às vezes essa família da parceira, inclusive, passa a culpar a parceira porque não consegue enxergar o abusador, ou às vezes o abusador tenta alienar os filhos sobre a escolha da mulher de abandonar, e o seu ex-parceiro tenta ali alienar a criança sobre a escolha de Alex. Até o 5º episódio, basicamente, Alex está ali perseverante na decisão de não retornar ao abuso, porque apesar de todas as adversidades, ela percebe que ela encontra mais paz e a vida faz mais sentido. Ela, lutando pela vida dela, pela história dela, do que ela estar com alguém tendo segurança de teto, de comida, uma certa estabilidade, mas em risco de vida, em risco de sofrimento psicológico, em risco de gerar traumas psíquicos importantes para sua filha. E é isso, vou continuar assistindo a série, volto aqui para dar minha análise final, mas se você já viveu um relacionamento abusivo, procura ajuda de especialista, porque são relações que deixam sequelas e tende a acontecer uma repetição nas suas próximas relações. Todo mundo pode ser um potencial abusador mesmo sem intenção. No entanto, existem alguns sinais que vão te ajudar a prevenir uma relação abusiva. Lembra daquela cena que ela estava trabalhando, acho que de bar? Ela estava no bar. E aí ela estava lendo um texto dela e tinha 2 rapazes, que é o amigo dela e seu ex-parceiro, que na época ela ainda não conhecia, E interessante que tinha um cara lá conversando com ela, dando atenção, amoroso, carinhoso, afetivo, mas não é esse cara que chama a atenção dela. Quem chama a atenção é aquele cara que parece ser sedutor, que parece ser misterioso, que parece dar uma atenção especial para ela, mas ele estava afastado e isolado. A gente precisa olhar que alguns comportamentos eles podem ser considerados de risco, não que necessariamente é. Preste bem atenção em como alguém dá atenção ao que você fala, tem cuidado com você, como aquele alguém é coerente com o que fala, se cumpre o que promete, o quanto que aquela pessoa
pessoa acredita e respeita em você, respeita as suas escolhas. Às vezes você abre mão muito cedo de coisas que você na verdade nem deveria abrir mão, por acreditar que para se relacionar você vai ter que abrir mão, e aí com o tempo, quando você para pra ver, você já não se reconhece mais. Você foi abrindo mão de tantas coisas para se encaixar e se adequar ao outro, que você não construiu nada para você, que você não está feliz e nem se reconhece. Então certamente é porque você vive uma relação abusiva. Acho que a série é muito pertinente para esse momento social. Os casos de feminicídio são muito altos ainda, as violências intrafamiliares são frequentes e violência nas relações podem acontecer desde quando as relações são concebidas. Não existe relação abusiva só quando casa. O crush, o namoro, o noivado, o casamento, sendo relacionamento, pode haver uma violência. Se cuida. É isso, foi muito bom, gente, fazer essa análise pra vocês. Tira a pulseirinha, por favor. Só porque eu gosto da minha pulseirinha, Caio? Essa é por isso. Eu tô sendo oprimida nesse momento, vocês não veem os bastidores, entendeu? Por causa da minha pulseirinha, tá? Porque o pobre não pode ter nada na vida.